Bom, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Saber, Agir e Evoluir. Hoje nós teremos um programa diferente, né? E o nosso programa de hoje vai ser muito especial, né? Então, isso por três razões, né? A primeira delas é que esse é o nosso programa de número 10, né? Então, a nossa 10ª edição, né? A segunda razão especial é o próprio tema que vai ser abordado aqui hoje, que é um assunto extremamente importante, principalmente para a turma do ensino médio, que é a preparação e todos os aspectos que envolvem o Enem. E o terceiro ponto importante, né, e diferente, é que hoje nós temos uma alteração na formação do programa, né? Então, o Pro Kelvin, que media e apresenta as edições do Saber, Agir e Evoluir, né? Hoje ele vai ser um dos convidados que vai responder aí as questões a respeito do Enem. Então, muito boa noite, né? Nós temos Pro Cíntia também, com o boletimfamilia.com, hoje certamente com um assunto bastante importante envolvendo o ambiente extraescolar. Nós teremos também o boletim científico relativo ao coronavírus e, inclusive, vamos começar com ele, né? Vamos lá, vamos. Nós não temos, infelizmente, as boas notícias que nós gostaríamos de dar, né? Começando pelos dados do Brasil, nós estamos hoje com 2.927.807 casos, ou seja, quase 3 milhões de casos. Uma notícia boa dentro de tudo isso é que nós passamos de 2 milhões de recuperados, 2.047.660 pessoas que tiveram coronavírus e sararam, né? 98.844 mortes, então nós estamos realmente chegando perto dos 100 mil óbitos. E aqui no estado de São Paulo, nós temos 24.448 mortes para 598.670 casos, o que dá um índice de letalidade de 4,1%. Um assunto importante que está vindo agora a respeito do coronavírus são os testes que vão ser realizados com as vacinas, né? Então, hoje eu trouxe aqui algumas informações sobre um desses testes, que é o teste da vacina Coronavac, que foi desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac. Essa vacina ela está sendo testada no Brasil em um acordo com o governo do estado de São Paulo e com o Instituto Butantan, né? Esse teste vai envolver 6 estados, com 9 mil participantes e 12 centros de pesquisa. Essa vacina ela já está na fase 3. Né? Então, o que é a fase 3? Né? Você já tem ali dados de segurança e imunogenicidade do produto, né? Então, os cientistas eles vão verificar a reação desses componentes ativos sobre as pessoas. E esses testes eles vão ser realizados em 2 grupos, né? Um grupo vai receber a vacina em 2 doses com intervalos de 14 dias e um outro grupo recebe 2 doses de placebo, né? Ou seja, né, sem um elemento ativo, né? Então, sem elemento, na verdade, um elemento inerte que a pessoa recebe, né? Então, o que acontece? Para que serve isso, na verdade, né? Você compara os resultados de contágio nos 2 grupos. Se o grupo que recebeu o placebo tiver um índice de contágio bastante superior ao grupo que recebeu a vacina, isso indica que a vacina efetivamente funciona, né? Vamos torcer para que sim, na verdade, né? Então, é isso. Muito bom. Dando continuidade, né, ao nosso programa, nós temos agora o boletimfamilia.com, Pro Cíntia, trazendo aí sempre novidades e uma discussão bastante importante de questões do ambiente extraescolar. Vamos lá, Cíntia. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, convidados. E hoje, na nossa família.com, eu vou falar sobre a era digital. Então, já que nós estamos hoje com um público envolvendo o ensino médio, né, um público já de uma idade, né, que está muito focado nessa era digital, então eu venho falar dessa questão do uso, que hoje uma das ferramentas principais durante todo esse período de pandemia é o celular.
Então, em uma reportagem da Agência Brasil, eu consegui poder avaliar que hoje o uso do celular, né, ou seja, eles estão conectados o tempo todo, e aí eles comparam que o uso diário dessa comunicação aumentou praticamente quase 55%. Então, o aumento do percentual de jovens que navegam na rede mais de uma vez por dia foi um aumento muito expressivo, né? Então, a gente tem uma faixa etária dos 15 aos 17 anos, que antigamente era 17% e passa a 77%, né? Então, segundo essa reportagem, a gente tem mais ou menos uma estimativa que 73% dos meninos que utilizam o celular utilizam para trabalhos escolares devido às aulas remotas, né? Que é uma nova era que estamos utilizando agora. Utilizam para mensagens, mas, porém, utilizam a parte de redes sociais. As meninas já é uma porcentagem maior, que chega a 84%, que também utilizam para as aulas remotas, né? O enviar mensagem, troca de mensagem e as redes sociais. Porém, eu chamo a atenção da questão do Estatuto da Criança e do Adolescente também, nessa questão da era digital, né? Com os avanços tecnológicos, a gente tem uma velocidade muito grande de informações, né? Então, essa quantidade de informações também trouxe uma grande inquietação. Uma inquietação de ordenar e coordenar esse tipo de uso, né, do celular, dessas atividades que estão ligadas nessa era digital. Então, o que a gente tem? Um novo mundo, né, que a gente fala o novo, né, o normal, o novo normal que nós estamos vivendo, né? E aí a gente chama a atenção desse contato que vem acontecendo, que é a pedofilia, né? Então, a gente tem essa questão de criminalidade. Então, na área digital, a criminalidade aumentou muito. Então, com o aumento, essa parte de crime que é a pedofilia tem avançado junto com a internet. Então, os pedófilos aproveitam, né, e criam seus perfis falsos, acabam, né, entrando na rede social, utilizam de uma linguagem de fácil acesso, de entendimento, e aí conseguem o quê? Adquirir a confiança das crianças e dos adolescentes. Então, o ECA está muito presente durante esse momento da pandemia, porque eles estão tentando visar a defesa da criança e do adolescente dos atos abusivos. E sabemos que não é só a pedofilia, a gente está vendo muitos crimes acontecendo ali, né? Durante o tempo de convivência, de ficar muito tempo em casa, os abusos, enfim. Então, durante esse tempo de pandemia, a gente teve denúncias de praticamente 108% de crianças e adolescentes. Então, até tem um caso que foi registrado de uso desse novo aplicativo que eles utilizam, que é o TikTok, que é a criação de vídeos, né? Danças, chama atenção, porque quanto mais vídeos visualizados, os adolescentes acreditam que eles estão tendo o quê? Um encantamento, né? Eles estão alcançando uma boa porcentagem. E durante essa questão, ela acabou observando que a sobrinha estava sendo, né, ali cogitada ao contato, a uma troca de mensagem e até mesmo um futuro que uma imagem, né, um vídeo. E aí vem a parte de denúncia. De abril até agora foram praticamente 9.995 denúncias. Então a gente está assim num momento muito delicado, no qual a era digital poderia ser usada de forma um pouco, né, mais informativa, mas a gente infelizmente tem esse lado. Então, uma das preocupações maiores de tudo isso é que após a pandemia, as consequências ainda sejam maiores. E aí entra num dos pontos que a gente já trabalhou, né? Essa parte do emocional, essa parte do cuidado, né? Muitas crianças acabam não falando o que estão passando dentro de casa, né? Muitos adolescentes não acabam falando, né, se houve uma mensagem de um desconhecido, um comentário, né? Então, hoje no família.com eu deixo para os pais esse alerta, né? Qualquer coisa, mudança de comportamento, né? A questão de o tempo online, a gente sabe que é muito maior, mas essa questão de cuidados mesmo, né? Porque, querendo ou não, o inimigo está disfarçado e a gente não conhece. Então, esse é meu recado no família.com. Obrigado, professor Daniel. Muito bem, então agora nós vamos começar efetivamente os nossos
debates a respeito do Enem. Primeiro de tudo, vamos apresentar aqui um pouquinho a respeito dos nossos convidados do dia, né? Então, o ProKelvin, né, que já é bastante conhecido aqui pelo programa desde a primeira edição, né? Então, hoje, no papel aí de entrevistado também, né? O ProKelvin é formado em licenciatura e bacharelado em Química pelo Centro Universitário Fundação Santo André. Ele tem 2 pós-graduação, a prática de docente no ensino de Química e Física e Gestão Escolar e Empreendedorismo. Certo, Kelvin? Não errei nada, né? Isso, certinho. Não, tá certo. Tranquilo. Vamos lá. O ProJorge, licenciatura em História pela Unesp, uma especialização em Metodologia de Ensino de História e Geografia e mestrando em História e Cultura Social, certo? Certo. Legal, bacana. Prodainoan, formação em Letras, com um curso em Coaching Teen e Kids, né? E uma série de estudos aí relacionados às atualizações dos conteúdos do Enem, certo? Muito bem, então... Correto. Podemos ver, nós temos o pessoal super preparado para o tema, né? Então, no nosso programa de hoje, nós teremos 4 perguntas. Como já é de conhecimento geral, o primeiro de vocês vai responder uma das perguntas e depois a ideia é que vire um debate mesmo com as opiniões de todos vocês. Tá? Cíntia, você gostaria de começar com as perguntas? Vamos lá? Olá, professor. Os nossos convidados, o Kelvin, professor Jorge, professora Dailã, sejam todos bem-vindos, né? Estejam à vontade, que seja uma noite bem agradável. Então, né, sei que nós estamos passando por todo esse momento de aulas remotas, né, um aprendizado muito diferente, uma preparação para o Enem muito diferente, mas a minha pergunta já vem, talvez, para alguns que não prestam o Enem, mas muitos não conhecem mesmo, né, essa parte dos fundamentos do Enem. Então, eu quero que vocês, né, respondam para mim aí o que é o Enem, quais os seus objetivos, né, como ele funciona e quais os passos a seguir após a realização da prova. Bom, gente, é uma pergunta assim, extremamente importante, porque se vocês repararem, a gente, no ano que nós estamos, né, com a pandemia, o Enem ele veio sendo adiado, né, em algumas datas, né, e assim ele se colocou numa data, mas ainda a gente não tem certeza se vai ser ou não, né. Então, acho que o ideal seria saber o porquê do Enem, né, e depois a gente divide mais 2 partes, que seria como eu vou fazer esse Enem e depois o objetivo final. Fiz o Enem, passei, né, o que eu vou fazer? Como que eu vou levar isso adiante, né? Porque tem que ter alguma função. E, na verdade, a história do Enem começa com o governo federal, mas, na verdade, ele foi feito para avaliar o ensino médio, né? Então, o que você tinha? Você só tinha uma avaliação simples do ensino médio. Então, os alunos foram bem ou não, né? A partir do ano de 2005, o governo, aí, através da Prova Brasil, né? O que ele começou a ver, né? Vocês não vão acreditar, né? Mas a gente que é professor, às vezes, até dá aquela coisa, né? Mas ele descobriu que 40%, porque a Prova Brasil, ela avalia 5º ano, 9º ano e 3º ano, né? Então, só as séries finais, 5º, 9º e 3º do médio. E eles observaram que os alunos estavam saindo do 5º ano e só 40% sabiam ler e interpretar texto, né? Então, aí começou aquela coisa, né? Vamos fazer umas ferramentas aí para ver se a gente o que a gente está errando e vamos seguir em diante. Eles descobriram também, isso até para dar é importante, que apenas 26% dos alunos sabiam português. Olha só que legal, né? Então, legal os dados, né? Mas a situação era meio chata. Então, o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, ele é feito com 2 intuitos, né? O primeiro intuito é justamente que o aluno obtenha o diploma do ensino médio, olha só. E o segundo é que ele ingresse numa faculdade, né?
pública ou privada, aí vai do gosto dele. Só que para acontecer isso, ele tem que ter uma pontuação, né? E para o aluno ter essa pontuação, ele precisa alcançar, estou chutando alto, 450 na prova objetiva e 500 pontos na redação, no mínimo, né? Aí ele tem chances de obter. Bom, essa é a primeira parte. Comentando agora a respeito da segunda, a segunda é como que funcionou a divisão, né? Como que eu vou lá e vou fazer a prova do Enem. Na verdade, são 2 finais de semana, né? O primeiro dia, eles separam aí as ciências humanas, linguagens e os códigos, e redação. Então, os alunos têm aí mais ou menos 5h30 para fazer essa prova, né? Lembrando que você só leva o caderno de respostas se você tiver meia hora aí de antecedência das 5h30. Então, quer dizer, se fez 5 horas de prova, você leva o caderno, né? Fez menos, quer ir embora, vai, mas não vai levar o caderno de resposta. O segundo dia, aí são as exatas, né? Então, seria as ciências da natureza, né? E a matemática, né? Então, aí já dá para definir mais ou menos como é que vai ser e a dificuldade. Esse ano, como é um ano atípico, vamos dizer assim, e tem a pandemia, na verdade, o governo federal quer implantar mais 2 dias de prova, só que agora essa prova ela vai ser online, né? Mas tudo é um teste, né? Então, ele vai implantar esse ano, se der certo, eles pensam lá em 2026 implantar essa prova e deixar lá só como online. Na verdade, não é uma preocupação do governo. Na verdade, o que eles estão querendo? Eles estão querendo diminuir o número de impressões, na verdade, das provas, porque você pega aquele calhamaço lá, sendo que o aluno pode, de fato, né, abrir lá o computador e responder online. E aí entra outras coisas também. Para ele fazer isso, ele vai precisar ter suporte das escolas públicas, né? Eu vou ter que ter os computadores para mim fazer a prova, né? Sem os computadores não tem como. Então vai ser levantado todo um estudo. Então esse ano, estou repetindo, ele vai ser só vamos dizer assim, um treinamento para ver se vai dar certo ou não. Tá? Se der certo, provavelmente lá em 2026 aí só serão provas online. Não teremos mais a prova física. Bom, o Enem, ele começou lá em 98, se a gente for pegar, ele tem aí 22 anos, né? Então, é um programa de sucesso. Realmente, ele é válido, né? Para todas as faculdades, seja particulares, públicas, né? E o que acontece? O aluno alcançou a nota, aí ele vai poder ingressar em alguns programas que o próprio governo oferece, né? O primeiro programa que a gente pode comentar aí é o ProUni, né? Que seria programa da Universidade para Todos. Esse programa, ele vai te dar aí de 50% a 100% numa faculdade, por exemplo, particular, né? Aí a gente tem o SISU, né? Que é o Sistema Único de Seleção. O SISU, você vai ter que tirar, lógico, né? Uma nota um pouco maior, uma nota boa, só que ele vai te dar abertura para as escolas, para as faculdades, pública, né? E o outro programa também que é interessante é o FIES, que é o financiamento, né? O FIES, o que você vai fazer? Você vai passar todo o período da faculdade lá estudando, você não vai pagar nada, já explico esse nada, porque não é nada. Então, é assim, olha só, você vai poder, se formou, só que aí você vai ter um tempo para pagar a sua faculdade, né? Porque eles imaginam assim, como você, teoricamente, não tem condição de pagar, de bancar a faculdade, você fazendo a faculdade e tendo uma profissão, então aí você vai ter recursos para pagar o governo novamente. Só que esse programa, se a pessoa aderir, ele tem uma taxa de manutenção, né? A taxa de manutenção, alguns anos atrás, de 3 em 3 meses, R$250. Né? Acho que é mais ou menos isso, nesse caminho aí a minha resposta para as perguntas. Pro Denuan, pro Jorge. Primeiramente, parabenizar o ProKevin, porque explicou bastante e bem, né, todas as questões Obrigado, que Jorge. são referentes ao Enem, né, falou do SISU, do FIES, que são questões importantes. Só fazendo um adendo, nem todas as faculdades estaduais aderiram ao Enem ainda, né? Todas as federais já aderiram ao Enem, então quando você se inscreve no SISU,
para concorrer a uma vaga, né, do vestibular de alguma faculdade. Normalmente você vai concorrer às federais. As estaduais de Minas, por exemplo, estão no Enem, e algumas outras estaduais estão aderindo de maneira progressiva, como a USP, por exemplo, que já abriu algumas vagas pelo Enem, mas ainda mantém o vestibular da FUVEST. Então, deixar essa dica, né? Quem quiser prestar USP, Unicamp, Unesp, tem os vestibulares próprios dessas faculdades. E ainda com relação ao Enem, é interessante observar como essa prova ela vem sendo planejada, né, ao longo de alguns anos, né? Esse projeto de transformar a prova em digital, ele não é de agora, né? Mas essa pandemia é interessante, entre aspas, né? Porque cria uma possibilidade de testar, né? Essa prova de maneira digital. Mas eu queria fazer só uma ressalva com relação a isso, que é para que os alunos, né, para todos os pais, enfim, que estão aí acompanhando a gente, embora a prova seja feita digitalmente, pode ser que ocorram alguns problemas. Então, também serão disponibilizados alguns dias extras para realizarem as provas, caso vocês tenham algum problema com a realização da prova. E se no segundo dia também houver outro problema, aí você tem o direito de fazer a prova física, né, com material impresso. Eu acho... os nossos alunos falam bastante de Enem, né? Enem, acho que principalmente os concluintes, né? O terceiro ano do ensino médio, eles frisam bastante. E que nem o Jorge falou, eu acho bacana a gente pensar nessa evolução que teve. Porque quando eu fiz o Enem, eram 64 questões, um único dia a redação. E quando eu conto isso para eles falam, ai, Pro, era muito tranquilo, então era muito mais fácil. Eu falo assim, mas eu acho que hoje o Enem foi reformulado não para conhecimento de fato, mas para você colocar à prova suas habilidades e competências, né? Então ele está indo cada vez mais de encontro com as transformações do currículo que nós estamos tendo quanto a habilidades e competências, e não simplesmente conhecimento, porque eu acho que além de uma prova de testes cognitivos, o Enem é uma prova física. Porque você fica 5h30, no mínimo 5 horas, né? Se você quiser levar o seu caderno para casa sentado, concentrado no que você está fazendo, para uma geração em que 10 minutos é muito tempo, né? Para eles é uma prova física. Então, eu acho bacana a gente também pensar nessa questão de preparação, não apenas de conhecimento ou do que eu vou fazer com o Enem, mas antes dele, né? Que eu acho que é o que vem, são as próximas perguntas, mas o que vem antes dele. Mas eu fico muito feliz como o Enem vem se modificando e vem se adaptando às mudanças que nós estamos tendo quanto à sociedade, né? E o quanto ele contribui para as pessoas, não simplesmente para quem quer prestar vestibular, mas aqueles que querem concluir o ensino médio. O pessoal do Enseja, por exemplo, consegue valer o Enem como uma conclusão do ensino médio, né? Então, eu acho bem interessante frisar que não é apenas para faculdades, apenas para os nossos jovens, né? Os nossos jovens mais clássicos que fazem Enseja, que fazem EJA, assim por diante, eles também podem se beneficiar do Enem. E aí, só mais um adendo, seguindo nessa linha da Dainoan, né? Que é importante, o Enem não tem... Você pode prestar ele todos os anos, se quiser, né? Então, não é uma prova que você precisa prestar um ano, e se não passou naquele ano, você tem que encontrar outros meios de ingressar na faculdade, caso esse seja o seu desejo, né? Então, você pode prestar o Enem continuamente. Além disso, só para pontuar, o fator socioeconômico também é uma questão importante que o Enem vem abordando nessas últimas edições, né? Porque você possibilita para um aluno do Acre, por exemplo, sei lá, do Piauí ou aqui de São Paulo, e estudar em um estado totalmente diferente, prestando a prova na sua própria cidade, né? Então, essa questão eu acho importante também. Bacana, muito bom, né? Vamos lá, então vamos continuando o nosso papo aqui com nossa segunda pergunta, né? Então, é o seguinte, como nós estamos, né, com toda essa questão da pandemia, né? A pandemia, ela mudou o mundo, né? Então, ela alterou praticamente todos os cenários, né? Então, vai desde a política internacional até os eventos mais simples do nosso cotidiano, né? Então, a pergunta para vocês é a seguinte: como fica, no caso do Enem, a preparação dos alunos nesse momento de ensino remoto, no sentido de métodos e ferramentas?
Você quer começar, Dainuan? Eu acho bacana, antes da gente pensar foco Enem, pensar em estudo em meio à pandemia. Né? Se a gente já vinha com muitas teorias de que o aluno é protagonista, agora então a gente nos forçou e forçou eles a ir para a prática. Eles precisam ser protagonistas de fato, porque antes estávamos sempre dia a dia com eles, né, ao lado e olhando para eles de fato, e hoje remotamente é um pouco mais complicada por conta da interação que falta. Quanto ao estudo do Enem, eu acho que antes da gente pensar, como eu já havia dito, em estudar, é o porquê que eu quero fazer. A partir do momento que eu determino para mim o porquê que eu quero fazer o Enem, qual é o meu objetivo, eu começo a criar estratégias a respeito disso. Né? Então, eu vou prestar o Enem para simplesmente prestar, porque estou no terceiro ano do ensino médio e vou prestar o Enem? Não, vou prestar o Enem porque quero entrar numa faculdade X, vou prestar o Enem porque quero entrar numa faculdade Y. Então, a partir do momento que eu determino o meu objetivo do porquê que eu quero prestar essa prova, eu começo a criar estratégias dos meus estudos a respeito da situação. Quanto esse estudo em específico em Medellín, é que abriu um leque para eles de grandes opções de pesquisa. Né? A Cíntia falou no boletim da família que eles estão usando cada vez mais o celular, que eles estão usando cada vez mais essa ferramenta. E eu acho que forçar, porque como foi tudo um boom muito rápido, né, a pandemia para a gente, então forçou eles a abrir possibilidades de que não é apenas, o celular não é só uma ferramenta de Instagram, TikTok e WhatsApp. Né? Eu consigo estar junto com os meus alunos, eu consigo prolongar os meus estudos, eu consigo conhecer apps novos, porque cada vez mais eles buscam por aplicativos que facilitem esse tipo de estudo para eles, né? E eu acho que é entender que eles têm que dar o primeiro passo a respeito disso. É lógico que nós sempre estamos aqui para ajudá-los, né? Mas eu estava fazendo algumas anotações e entrar em dicas, mas eu vou adiantar. É o se organizar, é organizar o cronograma. Eu acho que esses estudos, e eles têm ferramentas muito boas para isso, além de nós, claro, né, que estamos sempre ali dando uma, duas, quantas mãos forem preciso, mas eu acho que eles têm que olhar muito mais para essas ferramentas que estão muito mais acessíveis agora, porque ele consegue me ouvir aqui falando, por exemplo, de argumentos na redação, e ele consegue abrir uma aba junto com a minha explicação para poder acompanhar o cronograma. Né? Eu consigo mandar links em tempo real para que eles abram junto comigo em sala de aula, para que eles consigam acompanhar o raciocínio muito melhor do que quando era em sala de aula no presencial. Isso eu acredito bastante, pelo menos funciona nas minhas aulas. Eu queria fazer um comentário. Na verdade, achei até interessante o que a Dainuan falou. Né? Quando a gente pega nós como ferramentas, a gente vai, na verdade, através dessa pandemia, se moldar e mudar. Né? Então, ela vai deixar resquícios. Mesmo ela saindo, é só pegar o caso do Enem. Né? O Enem ele era totalmente impresso, então o governo viu que era uma chance, vamos lá e vamos implementar mesmo a prova online. Né? Então, vai acontecer a prova online. E isso vai ficar, gente. Então, essa parte de tecnologia, de celular, a gente vai ter a sala de aula, só que agora, antes eles colocavam para a gente, vamos usar recursos tecnológicos e tal. E hoje em dia, simplesmente, a gente vai ter que saber usar e a gente vai usar o recurso, né? Então, mudou, né? E essa pergunta é bacana porque ela fala de ferramentas, né? E a gente podia pensar também como o Enem, na verdade, ele avalia, né? Você tem ali uma série de questões e antigamente, como que o Enem avaliava o aluno? Ele pegava o seguinte, o aluno errava as questões mais fáceis e aí ele chutava as mais difíceis. E aí o que acontecia? Né? Ele tinha uma pontuação maior porque ele acertava as mais difíceis. Hoje em dia não. Quando mudou a matriz, porque a matriz ela foi mudada. Então, o que aconteceu? O aluno que tira a maior nota é aquele aluno que acerta as questões básicas. Olha só. Então, ele já está enxergando de outra forma, né? E aí ele analisa as competências e as habilidades. As competências vai ser tudo aquilo que ele, na verdade, aprendeu durante todo o ensino médio. Essas são as competências dele.
Agora, a habilidade é ali, eu quero saber. Vamos ver, será que ele sabe fazer? Será que ele tem habilidade de fazer? É isso que o Enem tá pedindo aí para os estudantes. Bom, aí eu vou tentar sintetizar a minha resposta para o que a gente está vivendo, né? A primeira coisa, participação efetiva dos alunos em aulas remotas, né? Eles têm que participar, gente, né? Porque a gente está lá, tá lá sendo prestativos, estamos lá tirando dúvidas, elaborando uma aula muito legal para que eles usem essa aula a favor deles, né? Outra coisa importante, no site do Enem, do INEP, tem o simulado do Enem. Então você pode entrar lá e fazer o simulado. Olha só que legal. E agora eu vou levar o lado para minha escola, é lógico, né? Você tem o Arrase no Enem. Olha só, você entrou na plataforma adaptativa, clicou no Arrase do Enem, vou pegar, por exemplo, Química, Física, eu olho de vez em quando Biologia, né? Porque tá ali no meio, tá junto com a gente, né, Daniel? Você vai gostar porque você tá lá do lado de Química e Física. Mas assim, na verdade eles colocam o nome como um curso. Você tem aí 40 aulas, olha só, vídeos, e o Daniel que gosta de PowerPoint, você baixa lá, tem o PowerPoint de todas as aulas, no próprio Arrase no Enem, né? Então é uma ferramenta assim, quem inventou, o cara foi massa, né? E ainda dá o nome de curso, então é um curso mesmo. Ela abre lá dia 1º de janeiro e vai fechar lá dia 31 de dezembro do ano. E cada ano, é engraçado o seguinte, em 2019 era um curso, e em 2020 é outra coisa totalmente diferente, porque os assuntos são outros, né? E o Enem, para quem não sabe, ele cobra atualidade. Então, na verdade, eles vão mudando conforme vai passando os anos. Essa plataforma é muito bacana. Então, os alunos do Universitário Mauá deveriam lá, ó, clicar no Arrase no Enem e abrir e fazer, que é muito legal, tá? Acho que é isso. Meu comentário é esse. Eu acho que o Kelvin falou em relação às ferramentas da escola, e essa possibilidade das aulas remotas criou possibilidade de webinários, né, e lives e conversas com profissionais da área do SAI, e eles falam e já fizeram, né, acho que, se eu não me engano, 2, 3 encontros com os nossos alunos, e o último agora, que foi essa semana, que foi muito legal, na terça-feira, foi super interessante, porque veio uma professora falar especificamente de redação, né? Eu dei muita graças a Deus quanto a isso. Mas, assim, é muito bacana porque é uma plataforma que te proporciona não apenas um curso de forma autônoma, né, que é o Arrase no Enem, que o aluno vai lá e se prontifica, mas eles também estão disponibilizando profissionais para que converse com eles. E é uma facilidade. A questão do digital ficou muito fácil, né? A gente também tem que começar a olhar para o lado bom da situação. Então, a vida online permite que nós estejamos com muitas pessoas ao mesmo tempo, mesmo que elas estejam longe. E essas dicas, esses insights que estão dando para eles ao longo desses dias é muito interessante, porque a gente consegue pegar essas observações que eles fazem nessas palestras e aplicar em sala de aula, e aplicar nas nossas aulas. Tipo, olha, você lembra o que ele falou? Você lembra daquela situação que o palestrante falou, da inferência que foi feita? Então, eu acho que o SAI, ele tem recursos muito, muito bons para isso, né? Então, como eu disse, eles só precisam ter esse clique de entender que vai muito além das redes sociais, mas acho que eles já estão captando isso. E eu acho que outra habilidade importante é justamente a interdisciplinaridade, né? Que o Enem, a cada ano, cobra mais e mais, né? Eu lembro que eu fiz o Enem em 2014, 15, e já tinha essa coisa da interdisciplinaridade, mas ainda era uma coisa que não era, como posso dizer, ainda não era muito bem elaborado, pelo menos não como é hoje, né? Ainda estava sendo testado ali essa questão, né? Então você tinha, por exemplo, uma questão que falava sobre o movimento agrário, e aí você tinha lá a pergunta sobre o movimento agrário, né, ou em geografia ou em história, por exemplo, e aí isso era considerado interdisciplinar. Hoje você tem questões de geografia que estão escritas em inglês, por exemplo, ou de matemática que estão escritas em inglês, ou de história escritas em inglês, né? Quer dizer, você relaciona de fato duas matérias, né? Duas disciplinas. Então, isso é uma habilidade que eu considero muito importante, além da interpretação de texto, para o caso do Enem,
né? Ele dificilmente vai cobrar o conteúdo bruto da matéria. Ele vai cobrar a sua capacidade de correlacionar conteúdos de diferentes matérias, né? Isso é uma questão importante. E ainda nessa esteira dos métodos e ferramentas, né? Eu acho que uma coisa importante de ser pontuado é que hoje nós estamos cada vez mais, como diria o Eduardo Gianetti, né, em um texto publicado na Folha de São Paulo em 98, cada vez mais obesos de informação e famintos de sentido, né? E enquanto a Cíntia falava né, no relatório da família.com, eu pensava nisso, né? As pessoas têm cada vez mais acesso à internet, mas esse acesso à internet ele é acompanhado de uma enxurrada de notícias, de vídeos, de áudios e de um monte de coisa que fazem com que você, de um modo geral, perca a capacidade de foco em alguma medida. E talvez uma ferramenta a ser desenvolvida por todos nós, né? Não só pelos alunos, mas também pelos pais, pelos professores, é o conseguir focar, concentrar, participar das aulas online, como disse o professor Kelvin, né? E não encarar a aula online como mais um vídeo que você assiste no YouTube, né? Mas olhar para isso de uma maneira diferente. Olhar para os professores, como disse a professora Dainoan, né, como sendo ferramentas que podem te auxiliar nessa jornada, né? E se for seu sonho, de repente, ingressar na faculdade, cursar o curso que você quiser. Então, acho importante isso. E bem, se vocês me permitem, eu gostaria de citar apenas um trechinho desse texto, porque é bem legal, eu acho, essa reflexão que ele faz. Lembrando que é em 98, né? Mas ainda assim ele já falava disso. Então, nesse contexto onde ele fala dessa enxurrada de informações, ele diz: tudo isso, não nego, é parte da realidade. Mas quando observo a minha volta e reflito com mais cuidado sobre o que se passa comigo, concluo que é apenas um dos lados, o mais óbvio da questão. É sem dúvida confortável alimentar a crença de que somos vítimas passivas do sequestro e invasão forçada de nossas mentes por forças extremas, ou forças externas. De que a sobrecarga de informação que nos aflige é uma avalanche sob a qual vivemos a contragosto soterrados. Que esse seja o aspecto mais saliente e imediato de nossa experiência na era da informação, não duvido. O que é preciso considerar, contudo, é que somos em larga medida cúmplices do problema que enfrentamos. Então, que citar isso, né, para mais uma vez reforçar o que a Dainoan, que o professor Kelvin falou, que é essa questão de vocês podem ser, os alunos, mais ativos do que nunca hoje, né? Isso que sempre esteve, que vem, né, se tornando uma pauta cada vez mais presente nas discussões pedagógicas, hoje é totalmente possível de ser realizada, né? Ainda mais. E é necessário que vocês participem com a gente e construam esse espaço com a gente, porque do contrário vai se tornar mais um vídeo do YouTube, ainda que tenham algumas pessoas ali assistindo, né? Voltando a falar das ferramentas, o material, vou puxar a sardinha, mas é muito sincero. O material do SAI, eu já vi vários materiais apostilados, né, e todos são muito conteudistas, mas o material do SAI, ele é muito interessante porque ele traz aquilo que o Jorge falou, a questão da interdisciplinaridade, né. O caderno de redação, a apostila de redação, ela traz por bimestre, em média, por capítulo, ela traz por capítulo, são 4 capítulos, professores de exatas me ajudem, ela traz em média por capítulo de 2 a 3 gêneros textuais. E esses gêneros textuais, eles trazem diversos tipos de textos, de diversos tipos de assunto, e a gente consegue fazer discussões com eles de diversos tipos de coisas, né? Então, e até gêneros que eles falam, meu Deus, Pro, mas será que isso pode? Eu falo, então, o importante é que você saiba que isso exista, né? E aí, pegando esse gancho da necessidade de que eles estejam em sala, né? A gente discute uma questão social de que as pessoas nem sempre elas estão totalmente naquele local. Então, assim, tem uma parte ruim, eu queria estar na minha escola, eu queria estar com os meus amigos, a gente também queríamos todos estar lá,
todos os dias, se olhando, né? Mas então olhem para a gente, pelo menos pela câmera, estejam conosco lá, participem efetivamente, né? A gente fica pensando em casa, criando coisas, buscando coisas diferentes e tudo mais, mas 50% somos nós, e acho que até pouco, menos dos 50% somos nós, é muito mais vocês, né? Não façam das nossas aulas apenas um vídeo no YouTube, como o Jorge falou, sejam efetivos, né? Entendam que nós somos facilitador, mas quem tem que aprender o conhecimento são eles. E eu friso toda a aula para eles. Gente, conhecimento é poder. Tiram tudo de vocês. É possível que a vida te tire tudo, até a própria vida mesmo. Mas o que você sabe, ninguém tira. Conhecimento é poder.